BF 2024 e a primeira fase, essa que foi a questão 19 no nível 1 e a questão 14 no nível 2. A questão diz o seguinte: um parafuso se desprende do alto de um beiral de um prédio de altura H e cai sob a ação explosiva da gravidade. Então, o prédio aqui tem altura H e o parafuso ele cai sob a ação exclusiva da gravidade. Ele atinge o solo no instante TF com velocidade VF. Então aqui, ó, ele bate no chão no instante TF com essa velocidadezinha aqui VF. Sejam TA o instante em que o parafuso está a uma altura H sobre 2 e TB o instante em que a velocidade do parafuso é VF sobre 2, é correto afirmar que. Então essa é uma questão aí de movimento uniformemente acelerado, já que ele está caindo sob a ação exclusiva da gravidade, né? O parafuso está caindo sob a ação exclusiva da gravidade. E a gente quer comparar os tempos TA, que é um instante em que o parafuso está a uma altura H sobre 2, e o tempo TB, que é um instante em que a velocidade do parafuso é VF sobre 2. E a gente quer ver a relação entre esses tempos TB e TF. De novo, TB, um instante em que a velocidade do parafuso é metade da velocidade final, e TF, um instante de tempo em que o parafuso atingiu o solo, certo? Então vamos lá. Aqui eu desenhei o nosso probleminha, ó. Eu desenhei o probleminha aqui, tá aqui o nosso prédio de verde. O parafuso ele começa caindo aqui de cima. Aqui ele chega na altura H sobre 2, tá aqui do lado. E aqui nesse instante ele toca o solo, certo? Então a gente tem esses 3 instantes aí, a gente quer fazer essa análise dos tempos. Vamos começar aqui, ó, com o primeiro passo. Escrever esse primeiro passo aqui em cima. Escrever aqui, ó. Primeiro passo. Calcular esse instante de tempo TA, certo? Então, primeiro a gente descobre quem é TA, depois a gente descobre quem é TB e faz essa comparação entre esses dois tempos. Começaremos então com TA. Veja só, o que a gente sabe? Se esse é um movimento uniformemente acelerado, vou até reescrever aqui as equações de movimento uniformemente acelerado para a gente, olha só. Equações importantes no movimento uniformemente variado, tá? Esse movimento sob a ação exclusiva da gravidade é um movimento uniformemente acelerado, cujas equações importantes são a equação horária da posição, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais, nesse caso, como a gente está tratando um problema de queda livre, vou escrever aqui, ó, GT ao quadrado sobre 2, tá? Substituindo aqui a aceleração pela aceleração da gravidade. Essa é uma equação. A próxima equação, a equação horária da velocidade, que diz que V é igual a V0 mais GT, novamente substituindo a aceleração aqui pela aceleração da gravidade. E, por último, e não menos importante, a equação de Torricelli. Lembra da equação de Torricelli? Ela diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, aqui a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento ΔS, tá? Então essas 3 equações elas acabam sendo muito importantes no estudo do movimento uniformemente variado. Nesse caso aqui, começaremos então com a própria equação horária da posição, que é essa primeira aqui, ó, tá? Então vamos começar com ela, reescrevendo ela aqui embaixo. Inclusive eu vou só pegar ela que já está aqui, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V
aqui embaixo, tá? Então tá aqui a equaçãozinha. O que a gente sabe? No instante inicial, o parafuso ele se desloca do beiral do prédio, aqui em cima, e começa a cair, tá? Então, nesse instante, o S0 aqui, ele vale 0. A velocidade inicial também é nula, né? A velocidade inicial também é nula, ele começa ali do repouso, ele começa caindo, então a velocidade inicial é nula. O que é que restou para a gente? Olha só, o que a gente quer aqui é o tempo TA. Nesse tempo TA, onde é que o parafuso ele vai estar? Ele diz aqui, ó, que no instante TA, o parafuso está a uma altura h/2. Então, aqui no lugar do S, a gente vai escrever aqui h/2, que é igual a g, no lugar de t, a gente vai escrever aqui, ó, TA ao quadrado sobre 2. O 2 ele aparece aqui dos dois lados, a gente multiplica os dois lados da equação por 2, eles somem, logo o TA ele vai ser igual a h sobre g, ele está ao quadrado, então eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, deixar aqui o TA como sendo a raiz de h sobre g, tá? Esse é um instante de tempo TA, esse é um carinha que vai ser importante para a gente. Então aqui, ó, deixar ele já marcadinho aqui, esse instante de tempo TA, trazer ele mais para baixo, certo? Beleza. Ok, descobrimos quem é TA. Agora, para o segundo passo, vamos descobrir quem é TB. Então, aqui, ó, vou até colocar aqui do lado, dá para colocar aqui do lado. Passo número 2. Calcular TB. Calcular TB, certo? Para calcular esse instante de tempo TB, repare que a gente não vai poder usar aqui essa equação horária da posição. Vou mostrar para você por que não. Vou pegar ela aqui, ó. Vou copiar ela aqui do outro lado. Olha só porque a gente não vai poder usar nesse instante de tempo aqui, TB, né? Se a gente fosse calcular aqui TB, por que a gente não pode usar essa equação para o cálculo de TB? Porque a gente não sabe a posição do parafuso nesse instante de tempo TB, certo? Então a gente acaba não podendo usar essa equação. Ele não diz para a gente isso. Olha só, ele diz aqui que em TB, que é o que a gente quer, a velocidade do parafuso é Vf sobre 2, onde Vf é a velocidade final que ele vai ter quando tocar no solo, então vai ser metade dessa velocidade final. Porém, ele não diz a posição em que esse parafuso se encontra, logo, a gente não pode aqui descobrir aqui quem que é esse TB a partir dessa posição que a gente desconhece, certo? Então, não usaremos aqui essa equação, viu? Não usaremos aqui essa equação. Olha aqui em cima as outras equações que a gente tem. Vamos utilizar então essa segunda equação aqui, ó, tá? A equação horária da velocidade, movimento uniformemente variado. Aqui a velocidade. Para a velocidade inicial, a gente já sabe que a velocidade inicial ela é nula, né? A gente já sabe que a velocidade inicial aqui ela é nula, ela vale 0. Para um instante TB, ele diz para a gente aqui no texto que a velocidade ela é Vf sobre 2. Então aqui, ó, no lugar de V, eu vou escrever aqui Vf sobre 2, que é igual a G TB, certo? Sobrou, tá? Isolando aqui TB, que é o que a gente quer saber, TB vai ser igual a Vs sobre 2G, Vs sobre 2G, ok? Então, essa equação aqui, ela já nos dá quem é TB. Só que olha só como tá ruim de comparar com TA.
que TA tem a raiz de H sobre G. E TB tem VF sobre 2G. Meio chatinho de comparar isso aí, né? Então, dá poder a gente fazer essa comparação. Vamos colocar aqui um passo extra, que seria o passo número 3 aqui, ó. Descobrir VF, para que a gente possa fazer essa comparação de TA e TB, certo? E para descobrir VF, então, que é a velocidade final, a gente vai usar a equação de Torricelli, que já relaciona a velocidade final com dados que a gente já tem. Então, olha só, vou inclusive pegar ela novamente aqui, copiado, e aqui colada, certo? Isso aqui, então, é a nossa velocidade final. A gente sabe que a velocidade inicial é nula. Quando o parafuso ele começa a cair, ele cai do repouso, né? A velocidade é nula. E esse ΔS é o deslocamento que o parafuso percorre desde o repouso, quando ele cai de cima do prédio, até o momento em que ele toca o chão, ou seja, é o próprio H, o próprio tamanho aqui do prédio, né? O parafuso ele cai daqui de cima, percorre todo o trajeto até o momento em que ele toca o chão, ok? Então, aqui, ó, podemos escrever que a velocidade final ela vai ser igual a raiz quadrada de 2GH, tá? Isso é só um dadozinho relevante para a gente aqui. V é a raiz de 2GH. Logo, a gente pode pegar esse VF e substituir aqui em cima, tá? Então, olha só. Voltando para TB, a gente sabia, a gente já tinha explicado ali, que TB era VF sobre a raiz de 2G, porém, VS é a raiz de 2GH, e essa é a raiz de 2GH. E aqui falta colocar apenas o sobre 2G aqui embaixo. Já está melhor do que estava antes, porém, ainda está um pouco ruim da gente comparar essas duas coisas, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Vou deixar tudo dentro de uma raiz só. Vou colocar aqui a raiz quadrada. Repetir aqui o 2GH está em cima. E para passar esses dois carinhas aqui para dentro da raiz, eu elevo os dois ao quadrado, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, 2G, porém, para levar eles para dentro da raiz, a gente tem que colocar ao quadrado nos dois, ok? Esse 2 aqui, ele corta com esse 2. O G lá de cima corta com esse 2 daqui, né? O G está ao quadrado. Então, agora a gente pode escrever aqui que o TB ele vai ser a raiz quadrada de H sobre 2G, tá? Raiz quadrada de H sobre 2G. Agora sim, está bem melhor da gente poder fazer essa comparação. Olha para TA e olha para TB. O que a gente está vendo aqui? Estamos vendo que a raiz quadrada é a mesma nos dois casos, então ela não é um fator relevante nessa comparação. Da mesma forma, o H é o mesmo nos dois, mas repare no denominador dentro da raiz. O denominador de TB ele é 2 vezes maior do que o de TA. Se o denominador de TB é maior que TA, então TB tem que ser menor do que TA, certo? Então, informação que a gente já tem aqui muito importante, que é parte da resposta, é que TB necessariamente tem que ser menor do que TA, certo? Então, isso aqui já é parte da resposta. Tempo TB, um instante de tempo TB, é menor que o instante de tempo TA. Já podemos vir aqui nas alternativas e dar uma procurada. A primeira diz que TB é igual a TA, está errada. A segunda também. A terceira também. A quarta, ela pode estar certa. Na verdade, a quarta letra dela já é a resposta correta, né? Já é a resposta correta, porque
A letra E diz que TB é maior do que TA. E TB não é maior do que TA, né? TB é menor do que TA. Então, basta apenas agora a gente comparar a questão do TB com TF e verificar se isso realmente satisfaz essa condição que está escrita aqui na letra D, tá? Então, vamos lá. Nesse passo, seria o passo de número 4, né? Deixa eu até fazer aqui no cantinho. Esse passo de número 4, que é fazer aqui, ó, a comparação de TB e TS. Comparação de TB, TS. Não é difícil, é bem simples fazer essa comparação. O que a gente sabe do texto que ele disse para a gente sobre essa comparação? Olha só, entre B e S. Ele diz aqui no texto que o instante TB é o instante em que a velocidade do parafuso é Vf sobre 2. Então veja que essa informação que ele está dando para a gente, ela faz a relação entre B e F. Voltemos para lá. Ele disse então, olha só, que essa velocidade no instante de tempo TB, ele diz que essa velocidade, vou chamá-la de VB, é igual a Vf sobre 2. É algo que a gente já tinha usado na própria resolução da questão, tá? VB igual a Vf sobre 2. Sabendo daqui de trás, olha só, que V é simplesmente GT, informação que a gente já tinha também lá de trás, sabendo que V é igual a G vezes T, podemos fazer aqui, no lugar de VB, escrever GTB, tá? Que é igual a VF. No lugar de VF, a gente vai escrever aqui GTF sobre 2. O G, ele aparece dos dois lados da equação, a gente pode cortar, né? Dividir por G dos dois lados. E o que foi que sobrou? Sobrou que TB é igual a TF sobre 2, que é justamente o que está escrito lá na alternativa D, né? TB igual a TF sobre 2. Ó, temos aqui, ó, TB igual a TF sobre 2, logo, a alternativa correta dessa questão da UBF, letra D, certo? Essa questão ela foi bem interessante, discutiu veja que a gente utilizou as 3 equações principais do movimento uniformemente variado. Eu acho que foi uma questão bem interessante, bem relevante, muito boa essa questão, que fez a gente lembrar bem desse conteúdo bem importante, que é essa parte do movimento uniformemente variado. Então, a resposta da questão letra D, a gente fez essa comparação entre os tempos, e nos vemos na próxima questão. Valeu, pessoal.